A minha bateria social está acabando. Todo mundo diz isso. É porque você muitas vezes está vivendo a vida que não quer. Você está cansado de uma rotina extenuante. Você não está afim de estar num lugar. Você não está afim de atender a expectativa daquela outra pessoa. E aí você está obrigado a fazer isso. Tem gente que chega o final de semana e aí está cansado, mas se obriga a estar em condições estressoras, como um evento, uma balada, bebidas, consumos excessivos de alguma coisa que vai até te depreciar. E aí o que acontece? Você, naquele momento que deveria ser um momento de prazer, você acaba estando estressado e não fica bem com aquele resultado. E aí você diz depois, a minha bateria social acabou. Mas tem uma coisa muito importante aí que está dentro desse contexto, que tem muito a ver com inteligência emocional, desejo, habilidade, que a gente precisa desenvolver para poder entender melhor o que está acontecendo dentro de nós mesmos. E aí, com certeza, os teus relacionamentos vão melhorar e a tua bateria social vai ficar sempre, topada. Bom, eu costumo usar um exemplo pessoal. Eu tenho uma frase que eu vivo repetindo ela. Eu não tenho 5 minutos para quem eu desprezo, mas eu tenho 5 horas para quem eu amo. Quando eu falo isso, imediatamente eu quero que você entenda que quem eu amo é quem eu tenho interesse. Interesse vem de interior. O radical ali, o início da palavra é inter. Interesse é aquilo que eu coloco no meu interior, ou seja, quem eu amo, os desejos que eu escolho, a minha vontade de estar com alguém, a minha vontade de frequentar um ambiente. Então, isso é do meu interesse. E é por isso que a gente precisa aprender a fazer amizades por interesse. Entender que quem não nos é conveniente, quem não faz sentido na nossa vida, não precisa estar nela. É difícil. É desafiador, mas é uma grande verdade. E é por isso que eu estou trazendo para você esse BO aqui, porque eu sou teu amigo e eu vou trazer ele e vou, inclusive, arcar com o ônus dele. Porque, de repente, alguém que vai ver esse vídeo se relaciona comigo e vai perceber o que eu faço em alguma situação que, de repente, não a favorece. E aí, isso pode me deixar em maus lençóis. Mas eu vou te explicar isso melhor. Olha, e quando eu estou falando sobre prazer, interesse, amor, afeto, eu não estou vindo com essa história de jejum de dopamina, não. Eu estou vindo com uma coisa que tem relação com o biológico, vamos falar a dopamina como uma instância neuroquímica fundamental e biológica, fisiológica ao corpo humano, mas eu estou falando em formas de alimentar isso, Quem nunca viveu a experiência de repente, ir para um lugar despretensiosamente, encontrar alguém que gosta muito, parece que o tempo voa, não voa? É quando você encontra desejo, prazer, satisfação e dopamina, ocitocina, serotonina, toda essa galerinha que trabalha para te deixar pipocando de energia. E é isso que acontece. Dopamina tem a ver com prazer, energia, vontade, empenho, motivo. E aí, quando você se envolve com pessoas do teu carinho, do teu afeto, do teu amor, naturalmente isso explode, Isso fica nítido, Brilha no olho, Vibra na pele, dá um calor, E por isso que é tão bom estar com quem amamos. Por que a bateria social acaba? Porque a gente é obrigado, muitas vezes, a estar com quem a gente não está a fim de estar. E a gente passa muito tempo da vida em exercício de tarefas que não são elas que a gente quer. E aí a gente acaba não encontrando vontade para estar no momento ideal que a gente quer tanto e deseja, como também a gente deposita muita energia em momentos que a gente não precisa. Um exemplo que eu gosto de dar, a pessoa jovem, ela trabalha semanalmente, chega no final de semana, ela tem empenho ainda para estar em ambientes que são depressores, para estar num lugar cansativo, para estar consumindo bebida alcoólica, comendo mal, com barulho estridente, com gente demais falando e tudo mais. Mas se você for parar para pensar, isso tudo é uma situação estressora. Eu vejo hoje gente quarentona que nem eu, cinquentona, que diz, nem o carnaval mais eu aguento. Por quê? Porque isso tudo, na verdade, são condições estressoras.
A tua bateria social, de fato, ela não está do mesmo jeito, mas é porque a tua capacidade de lidar com o estresse sem propósito, ela diminuiu muitíssimo. E você precisa, naturalmente, escolher não só as pessoas que vão estar ao teu redor, como também os lugares que tu quer frequentar. E aí eu vou trazer outra reflexão também muito importante. Respeite o seu desejo de ficar sozinho. Isso é muito mais natural do que a sociedade nos faz acreditar. Então, as pessoas costumam achar que alguém que está vivendo a sua solitude, que essa pessoa está solitária. E a solidão com uma percepção de sofrimento. Mas não precisa ser. Solidão e solitude, elas são coisas diferentes. E aproveitar isso, entender isso, pode ser benefício para você. E aí eu vou dar um exemplo também na prática, né, sobre o casamento, que eu acredito ele ser muito supervalorizado na nossa sociedade, inclusive mal interpretado, né, onde dois viram um, e eu acho isso uma falácia pessoalmente, porque o indivíduo é indivíduo, o outro também, existe um limite entre eles, um desejo inclusive de um estar aqui, o outro estar aqui, e não necessariamente esse estar aqui por causa do outro, e vice-versa. Mas a gente compreende isso mal, a sociedade compreende isso mal. Basta um casal aparecer publicamente uma vez em algum lugar, e aí quando um deles aparece sozinho em determinada ocasião, situação, todo mundo pergunta, cadê fulaninho? Ou seja, o outro que não precisa necessariamente querer estar ali e que não deve, de repente, querer por vontade própria ou ocasião ou vontade desse ou desse, tá naquela situação. Mas a gente supervaloriza isso. Se for casamento, pior ainda. Se for uma mulher que tem filho e ela for a um lugar que ela não tiver com seu filho, seu marido, pior ainda. A nossa sociedade faz isso. Ela atribui responsabilidades, desejos, vontades que não são nossas para que a gente viva isso e dê satisfação da nossa vida. E isso é dolorível. Então a gente acaba precisando refletir sobre isso também. Uma outra questão que a gente vê isso claramente, né, é na adolescência. Na adolescência, o indivíduo ele está com seus próprios desejos. Muitas vezes ele é criticado por tê-los. Ele precisa estar com os outros, familiares, parentes, amigos dos outros e situações. E essa pessoinha ali, né, o adolescente, muitas vezes ele está com a bateria social no fim. Mas basta você mudar de cenário. Bota ele com quem ele quer estar para tu ver se a bateria não dá 100% de produtividade aí na hora, tu vê sorrisos, energia, tu vê tudo. Por quê? Porque esse é um exemplo nítido e claro de que o motivo daquela atitude tá no teu coração. Você se sente motivado a estar com alguém numa situação, frequentar um lugar, porque você está vinculado com aquelas pessoas que estão ali. Então, você vê, né, pai e mãe, muitas vezes, né, e outros parentes, têm uma dificuldade muito grande de entender o que está passando na cabeça daquela pessoa. Ela não necessariamente quer estar na conveniência de estar do teu lado. E aí vira um desafio. E aí, naturalmente, a gente fica incomodado porque sabemos da nossa importância, mas não somos mais o objeto de libido daquela pessoa, né? Aquele ideal do eu mudou. Ele não está mais querendo te agradar sobre todos os aspectos, né? Como muitas vezes, inclusive, não está mais demandando aquela demanda toda de amor, carinho, afeto que demandava. E aí a gente se sente no meio das pessoas todas de calça riada, né? Dá um constrangimento, uma coisa, um não entendimento. Mas é uma coisa muito simples e tô trazendo isso aqui agora para mostrar a história, né, de que como a gente pode estar com a bateria mais baixa ou ela mais alta, dependendo da situação na qual a gente se encontra. Olha, eu não quero te transformar numa pessoa insuportável, tá? Até porque eu, apesar da minha bateria social, né, dessa história aí, né, de eu escolher onde eu quero estar, porque as pessoas sabem, por exemplo, que não podem me convidar para fazer eventos noturnos, porque sabem que eu durmo, né? Eu durmo cedo, acordar no dia seguinte para mim é muito importante. Então eu não quero transformar você nem mesmo num eremita, em alguém que não tem vida social, mas a minha sugestão é uma reflexão sobre consciência de vontade, amor próprio, autocuidado e uma série de outras coisas que estão girando em torno disso e muitas vezes a gente não percebe. E se você está achando interessante o que eu estou dizendo por aqui, chegou por aqui agora, está curtindo essa ideia, então não deixa de dar uma curtida.
No cantinho desse vídeo tem aqui, ó, esse íconezinho aqui do sininho e imediatamente quando você chega do lado dele aparece aqui, ó, subscrever. Aí tu dá, ó, mete uma subscrição aí e também, se tu tiver oportunidade, comenta comigo o que tu tá achando mais interessante, o ponto de vista, a tua própria experiência, o que você tem feito e se você sentir valor agregado nessa história, tu, ó, compartilha com quem tu ama, para que isso aqui chegue a mais pessoas que podem ver isso aqui e entender o que eu tenho como propósito, né? Que é mexer com as nossas habilidades socioemocionais, ajudar a gente a desenvolver um autoconhecimento, para que a gente possa entender que uma bronca que acontece contigo já aconteceu comigo, hoje eu estou no momento, amanhã eu aprendo contigo também, tu troca comigo aqui e a gente vai junto para um lugar melhor. Bora? Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo Sobre Afeto. Seja bem-vindo. Quero saber se tu já usou esse recurso incrível, né? A desculpa da desculpa, ela é verdadeira, mas em muitos momentos ela pode servir como um argumento. Me faz lembrar, inclusive, da pandemia, né? Quando a gente passou daquela fase mais crítica e tal, que aconteciam situações assim que a gente às vezes não sabia o que fazer, como fazer, se queria estar ou não e tudo mais. Eu já usei esse recurso e eu já vi gente usar também e depois essa pessoa dizer que fez isso intencionalmente, que era uma desculpa na época da pandemia, no caso, falava assim: gente, olha, eu testei para Covid, tô positivando e tal, então eu não posso ir no evento. Ou então a pessoa, pô, eu tô espirrando um pouco, eu tô com medo de estar com Covid, então eu não vou, né? Argumentos que eram dessa natureza, né? De tipo, eu vou ficar distante dessa situação porque eu não tô podendo estar perto de pessoas. E isso é ok, beleza, né? Que às vezes a gente usa um recurso para poder falar, né? Sem ferir o outro, alguma coisa que tá no nosso íntimo, no nosso desejo de ser dito. Mas a gente encontra um recurso para isso. E aí, eu me lembro de uma coisa que eu passei a pensar muito e não usar como desculpa, mas eu vi pessoas fazendo isso, depois eu comecei a entender no meu próprio exemplo e hoje eu utilizo. Basta eu sentir que é verdade. E aí eu digo, não é uma desculpa, é um recurso e é um autoconhecimento. Vê se tu já não viu essa, se tu já não colocou essa também nos teus argumentos. Cara, eu não posso fazer isso, que é por uma questão de saúde mental. Não é verdade? Então, você já não viu alguém falando isso? Se tu viu, comenta aqui, me dá um toque, né? Se tu já usou uma situação dessa, diz pra mim como é que foi e tal. Eu já fiz isso. E não era mentira. Eu sou convidado para fazer projetos que às vezes eu gostaria de fazer, mas eu estou sem disponibilidade de tempo. E se eu me atravessar por eles e for correr atrás de realizar aquilo por conta da dedicação que eu me proponho, do que eu vou fazer, eu acabo provocando estresse em mim para conciliar com tudo que eu faço, que é um monte de coisas. E eu gosto de viver devagar, eu sou bom vivant pela própria natureza. Eu não tenho pressa, eu tô aqui devagar e sempre. Então aquilo acaba infligindo, atravessando o meu modus operandi e me provocando estresse. Se for temporariamente, às vezes tu vai lá e pei, e tu faz. Mas se for constante, tu perceber que é uma responsabilidade que tu vai ter que assumir para poder atender expectativas que atravessam a tua própria expectativa e você entendeu que não faz tanto sentido, eu já disse isso, cara, olha, eu não posso assumir isso agora, por uma questão de saúde mental. E isso é verdade. E a gente precisa olhar para essa condição, até mesmo de saúde mental, para poder refletir sobre aquilo que a gente está assumindo fazer na vida. Mais uma reflexão importante sobre esse assunto da bateria social. E isso é ok, beleza, né? Que às vezes a gente usa um recurso para poder falar, né, sem ferir o outro, alguma coisa que está no nosso íntimo, no nosso desejo de ser dito.